Bom dia a todo o povo de Pernambuco que nos assiste pela TV Tribuna ou escuta pelo programa Voz Batista na Rádio Evangélica do Brasil. Segunda-feira, dia de reencontrá-lo para começar a semana com a beleza do Evangelho. Vamos começar o dia com um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos convida a sermos seu corpo, sua igreja. A Junta de Missões Nacionais, em sua campanha de evangelismo deste ano, Multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas, produziu um breve vídeo sobre o que é igreja. Confira. O que é a igreja? É um prédio? A sua liturgia? Os seus ministérios? Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós, quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja e orar é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o Evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalham o Evangelho aos confins da terra. Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique! A Convenção Batista de Pernambuco abraça essa campanha e caminha junto no projeto de Igrejas Multiplicadoras. Conheça mais sobre a campanha Multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas no site www.campanhamultiplique.com. Nós, batistas, queremos responder ao convite do Senhor para sermos seu corpo, sua igreja, e na busca de não nos desviarmos do que acreditamos ser o propósito de Deus, permanecendo fiéis aos ensinamentos das Escrituras, entramos na defesa de alguns princípios. Esses princípios batistas são o tema desta semana. E quem nos apresenta eles é o pastor Ney Ladeia, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. É sempre uma satisfação poder chegar até você através do programa Proclamação. E durante esta semana nós usaremos um pouco do tempo do nosso programa para refletir sobre alguns temas que talvez sejam interessantes para o seu conhecimento. O programa vai ao ar através da Convenção Batista de Pernambuco e é muito provável que você conheça alguma coisa a respeito de batistas, quem são os batistas, quais são os seus princípios fundamentais. Por isso, nós queremos reservar algum tempo esta semana para apresentar a você alguns desses princípios. Primeiro, lembrando que os batistas são um grupo denominacional enquadrado dentro dos considerados evangélicos, mais precisamente daqueles que são chamados evangélicos históricos, distintos, portanto, dos neopentecostais, que representam esse novo movimento do evangelicalismo na nação brasileira, como nós identificamos muito facilmente. É um segmento muito mais presente, inclusive, na mídia e de uma abordagem muito mais agressiva, muito mais intensa na abordagem das pessoas e especialmente
se caracterizando por uma mensagem chamada Evangelho da Prosperidade. Os batistas, portanto, são distantes desses grupos neopentecostais, desses grupos mais modernos, e seguem uma linha mais histórica. Chegamos ao Brasil como povo batista há quase 150 anos e durante esse período as igrejas batistas têm se consolidado em todas as regiões do estado. Existe a Convenção Batista Brasileira, que é a maior de todas as convenções, à qual está ligada a Convenção Batista de Pernambuco, mas há também outras convenções, como a Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Missionária, Convenção Batista Bíblica, Convenção Batista Regular, algumas outras convenções que se equiparam à Convenção Batista Brasileira no que se refere às principais doutrinas e aos princípios adotados por esses grupos. Pequenas divergências e diferenças em estilo, em práticas e na abordagem de alguns temas não são tão relevantes, podem ser enquadrados dentro dessa imagem de família batista. Queria apresentar um pouco para você, então, do que seria a natureza e a proposta essencial da Igreja Batista. Historicamente, o nome decorre exatamente de uma ênfase que foi dada ao papel do batismo e ao seu significado. Só para lhe explicar um pouco melhor, os batistas são, e vou usar uma expressão que talvez pareça esquisita, mas antipedobatistas, ou seja, os batistas não concordam com o batismo infantil. De acordo com as Escrituras, e entendemos assim, o batismo é algo que se segue à fé. Tanto é que todas as vezes que um apelo é feito nas Escrituras em relação ao batismo, primeiro vem a proposta: arrependei-vos e então sede batizados. O que acontece, por exemplo, com os cristãos no livro de Atos dos Apóstolos, onde aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que se convertem, então são batizados. Nosso entendimento, portanto, é que o batismo deve ocorrer após uma confissão pessoal de fé em Cristo Jesus, após essa aceitação pessoal. Daí porque não faz sentido o batismo de crianças que não têm ainda esta consciência e esse entendimento. Esse nome Batista, portanto, acabou caracterizando este grupo, cuja principal mensagem não é propriamente o batismo. Na verdade, a principal mensagem defendida pelos batistas, e nesse aspecto os batistas se assemelham a alguns outros grupos evangélicos, é a mensagem da salvação apenas por meio de Jesus Cristo. Lembramos-nos, por exemplo, das palavras de Pedro ao declarar diante do Sinédrio, em Atos 4:12 diz isto: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lembramos-nos das palavras do apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo e afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Ou das palavras do próprio Jesus, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a principal mensagem proclamada e anunciada pelo povo batista ao Brasil e ao mundo é a mensagem de que só Jesus Cristo salva. Ele é o único caminho, é o único mediador, é o único salvador. E é este o evangelho apresentado nas Escrituras que anunciamos e proclamamos com o grande desejo de que, conhecendo a Jesus, e somente por meio dele, cada pessoa tem acesso à salvação e à vida eterna. A Igreja de Cristo começa em nós, quando entendemos e declaramos a soberania dele em nossas vidas. Com isso, temos a responsabilidade e o dever de andar como ele andou. Para que esse propósito seja possível, Deus nos conduz por seu Espírito Santo e sua palavra, com a companhia, apoio, amparo, conselho e exemplo dos irmãos reunidos em sua igreja. Que Deus fale aos nossos corações ao longo desse dia. Esse é o nosso desejo. Uma semana leve e abençoada a todos. A paz e o amor de Cristo.